Estamos al aire, Carolina. Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos, amigos ecuatorianos, lojanos, colombianos, brasileños y todos los otros invitados queridos de otros países. Para nosotros, desde el Observatorio Cultural UTPL, es un gusto enorme y una gran oportunidad de estar aquí compartiendo informaciones sobre arte, educación e investigación. Muy buenas tardes con todos, un saludo muy especial desde aquí de Loja, sur del Ecuador, ciudad hermosa, cuna de artistas. Estamos en la tercera live del Observatorio Cultural UTPL para socializar estrategias, buenas prácticas y demás herramientas que se han utilizado para dinamizar el sector cultural desde las perspectivas académicas, de gestión cultural y de producción artística. La idea de esta live en educación e investigación es llamar la atención para la materia prima del arte y la cultura, que son, entre muchos, los procesos creativos estructurados académicamente, o sea, la educación formal en artes escénicas y sus procesos investigativos. Es importante destacar que en tiempos de crisis sanitarias, en donde formar un público físico será el último requisito permitido, no basta ser creativo para salir adelante. Hay que organizar y plantear esta creatividad por medio de un proceso que empieza desde nuestra perspectiva académica con temáticas de investigación. Antes de empezar con mis invitados hermosos, me gustaría de enfatizar unos puntos destacados por actores culturales ecuatorianos y sus diálogos online en estos últimos días. Desde que entramos en modo cuarentena, mucho se ha discutido sobre expectativas y perspectivas en el panorama. Y en el caso de Latinoamérica, todo es muy parecido entre todos los países. Todavía no tenemos una política pública específica y direccionada. Hay muchas iniciativas, pero aún estables, que, como decía Paola de la Vega, sumada a una incomprensión del quehacer artístico por grande parte de la ciudadanía, nos lleva a la necesidad de una pedagogía social. Yo complemento diciendo que más que eso, necesitamos de una pedagogía escénica que sea respetada en su derecho académico de generar el desarrollo. O sea, el arte es un trabajo, el artista es un trabajador tan digno como cualquier otro de nuestra sociedad. Para terminar esta introducción, apunto 3 nudos educativos reflexionados por Escena Continua, un colectivo lojano, en sus diálogos virtuales. El primero: hay que reconsiderar el papel de los artistas y los espacios educativos y en las plataformas virtuales del Ministerio de Educación, lo cual permitiría colaborar a la reconstrucción de la sociedad y generaría fuentes de trabajo para los artistas, sacralizando la pedagogía de las artes. Sí, el artista puede enseñar y de una manera muy hermosa. El segundo es que hay que reflexionar en la propuesta de los procesos de formación y capacitación del FIAV. Para los que no conocen, el FIAV es el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que tiene un gran impacto a nivel nacional y local. ¿Cómo queremos hacer esta mejor propuesta? Haciendo una mejor distribución del tiempo de un proyecto formativo a lo largo del año. Y el tercer punto es fundamental la interactuación con carreras de artes escénicas, compañías ya establecidas y centros de investigación para generar nuevas visibilidades y un futuro sostenible para los procesos de producción artística. Yo cito estos actores culturales antes de empezar nuestra conversación porque es muy importante para el futuro de nuestro sector establecer y apoyar los relacionamientos interinstitucionales desde el Observatorio Cultural UTPL y muy prontamente desde la carrera de licenciatura de Artes Escénicas UTPL, que ya está aprobada. Ahora yo me callo y les presento las grandes estrellas de este conversatorio.
A princípio, solo saludemos com um vasito de café. Assim teníamos combinado, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Dr. Vicente Concilio, professor do Departamento de Artes Escênicas de la UDESC, professor do PPGT, Profe Artes CAPES, de Florianópolis, Santa Catarina. Dr. Jean Gonçalves, professor de Linguagem, Cuerpo e Estética em la Educação e Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, líder do Laboratório de Estudos em Educação Performativa, Linguagem e Teatralidades, do Paraná, Curitiba, Paraná. E a doutora Ángela Maria Chaverra Brand, professora e investigadora de artes da Universidade de Antioquia, Colômbia, catedrática da Colegiatura Colombiana, diretora do coletivo artístico El Cuerpo Habla e segundo prêmio a Mejores Investigações da Universidade de Antioquia. Miren este equipazo. E ustedes, público querido, podem interactuar com nós outros haciendo perguntas. Vamos contestar algumas em vivo, pero por el tiempo que se nos escapa, vamos contestar a todas elas depois, desde que ustedes indiquem a quem está dirigida. Muy bien, empecemos com as apresentações e pronto vamos ao primeiro giro de perguntas. Vicente? Boa noite, Carla. Quero primeiro cumprimentar os meus colegas, Jean, Ângela. Eu sou o Vicente, eu sou professor aqui no Departamento de Artes Cênicas do curso de licenciatura em teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou professor também do programa de pós-graduação em teatro e do mestrado profissional em artes, que é o Prof. Artes, que forma professores da rede municipal, né, e estadual de ensino, que tem uma oportunidade de ter um trabalho de pesquisa prática na escola. Atualmente, a minha pesquisa está muito conectada com o meu programa de extensão, que acontece em espaços de privação de liberdade, né? Então, eu tenho um projeto de aulas de teatro no Presídio Feminino de Florianópolis e no Centro de Internação Feminina, com as menores infratoras. Então, basicamente, essa é a minha apresentação e muito obrigado. Olá, cumprimento Carla, Vicente, Ângela, são colegas de pesquisa, já os considero há algum tempinho, né? Parceiros de pesquisa. Estou muito feliz de poder participar com vocês deste momento. Sou professor Jean, atuo aqui na Universidade Federal do Paraná, no setor de educação profissional e tecnológica. Nesse momento estou professor de um curso chamado Graduação em Produção Cênica e também sou professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em educação, onde eu atuo na linha de pesquisa, linguagem, corpo e estética na educação, orientando aí, né, pesquisas de mestrado, de doutorado, que versam sobre esses temas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tenho direcionado o meu trabalho para pensar teatralidades, pensar as artes do corpo, sempre num viés relacionado à perspectiva dialógica, ou seja, a gente trabalha com autores russos vinculados ao Círculo de Bakhtin. Então, a gente, até vou falar um pouquinho hoje aqui mais sobre esse assunto. É isso por enquanto. Bom, obrigado. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, nuestros amigos de los diferentes países. Yo soy Ángela María Chaverra Brand, amiga de todas estas estrellas. Trabajo como docente de teatro y como docente de artes plásticas en la Universidad de Antioquia, Colombia. Soy actriz en un grupo que se llama Imagineros y también soy directora de un colectivo artístico que se llama El Cuerpo Habla.
dicto asignaturas prácticas y teóricas y a mí hoy es Día del Profesor en Colombia, entonces quiero felicitarlos a todos ustedes, a los profesores que nos escuchan y decir que desde este confinamiento también se puede hacer resistencia y también se puede hacer pedagogía. Hago performance con un grupo hermoso que se llama Colectivo Artístico El Cuerpo Habla y estamos aquí a la expectativa como de todos ustedes y tratando de generar un poquito de conocimiento en esta nueva sensación y en esta nueva corporeidad. Muchísimas gracias, queridos. En el primero giro de preguntas, queremos saber de ustedes, ¡tararán!, como educadores y investigadores, ¿cuáles son sus percepciones de aislamiento y distanciamiento? ¿Y cómo esto perjudica o beneficia su proceso académico en las artes escénicas? Podemos empezar com Vicente? Tudo bem, obrigado, Carla. Bom, eu acredito que a gente tem a vantagem, né, que a gente tem o tempo disponível, que a gente acabou tendo a possibilidade de se resguardar, né, nessa quarentena, com mais tempo para se dedicar aos estudos. Então, no caso, a questão filosófica, a questão do aprofundamento teórico, eu acredito que sim, a gente tem aí uma vantagem, né? A gente reclama tanto desse tempo frenético que a gente vive, essa sociedade do cansaço, né? E que, de repente, a gente tomou um baque e conseguiu a disponibilidade de um espaço maior, mais dilatado para poder se dedicar. Por outro lado, eu ainda acho que a gente está numa deriva, assim, está tirando de que maneira a gente vai lidar com esses meios digitais que acabaram ganhando uma proeminência na nossa realidade e como a gente vai conseguir incorporar esse meio aos processos artísticos que a gente pode desenvolver. Então, eu acho que esses são as vantagens e os desafios aí que a gente tem que ver. A gente ainda está improvisando soluções, e o que, por um lado, pode ser muito fértil, mas, na verdade, acredito que a gente vai se debater ainda um pouco para incorporar isso no programa. Perfeito, Vicente. Jean? Eu penso que a educação em artes cênicas, né, ela pertence às artes da prática, do campo empírico, né? Então, aí está a dificuldade em tempos de isolamento, né? A pergunta que a gente tem se feito é como vivenciar práticas corporais no modo online, né? Talvez não seja impossível, mas trata-se aí de um modus operandi que ainda desconhecemos. Por isso, nos parece tão inadequado às vezes. É interessante ver, no entanto, que os processos de investigação em arte já estão ganhando aí novas dimensões, outros olhares e formatos, né? Temos visto o surgimento de diferentes procedimentos metodológicos e de análise que, ao longo do tempo, se mostrarão nos resultados de projetos de pesquisa, eu imagino. Inclusive projetos que começaram antes da pandemia, né? E tiveram que ser alterados, especialmente os que contêm como metodologia idas a campo, pesquisas de observação, participação, como fazer isso nesse momento, né? E também sem uma perspectiva para fazer daqui a pouco, né? E temos também projetos de estudo sobre a sobrevivência das artes do corpo e da cena em situação de isolamento, ou seja, que estão surgindo agora, né? Estes que talvez poderão nos dar um norte, uma direção para o que nos espera no futuro. Então, assim, eu não arrisco fazer uma análise hoje do panorama das artes nesse momento, mas eu imagino que esse panorama inevitavelmente surgirá em virtude das pesquisas que vão sendo desenvolvidas. Obrigada, Jean. Querida Ángela. Ha sido un asunto complejo que nos ha permitido crear alternativas, pero que también en Colombia ha sido muy
complicado, porque en Colombia precisamente no tenemos un apoyo gubernamental claro, y entonces muchos grupos de teatro han tenido que cerrar sus puertas y no tienen como una garantía de cómo sobrellevar este asunto, y nos parece que se tendría que pensar más también en esas personas que en este momento viven de eso, porque aquí muchos grupos de teatro viven de su teatralidad y muchos grupos artísticos viven de eso y han tenido que cerrar sus puertas, sus salas, y no hay como una alternativa clara, ni no hay unos proyectos claros que permitan ayudar y crear unas realidades diferentes. A nosotros desde la universidad hemos sentido un apoyo más claro. Nuestro grupo de todas maneras está cobijado también por la universidad, entonces nosotros hemos tenido alternativas y estamos haciendo talleres, estamos haciendo encuentros virtuales, estamos reconociendo el espacio, viviendo el espacio desde otras lógicas, y eso nos ha permitido mirarnos también, o sea, si bien entendemos como todo lo que ha perjudicado, también nuestro grupo ha buscado alternativas pedagógicas para no dejar morir el asunto con los estudiantes, porque esto nos cogió de sorpresa, entonces no teníamos como un asunto muy claro para poder atender, pero sin embargo nos hemos ido capacitando, hemos ido buscando entre todos soluciones, y creemos que en este momento hemos materializado unas propuestas desde la virtualidad que son muy interesantes, que nos parece que podrían ser alternativas también para el futuro. Y a mí particularmente me interesa mucho compartir estas buenas prácticas, porque no es que uno va a resolver el problema de todos. Estas lives, estos espacios de discusión online sirven para inspirar a la gente y a nosotros mismos a buscar alternativas, ¿no? Entonces, querida Ángela, desta vez empezamos con usted en el segundo giro de nuestra charla, y es específico a cada invitado. Querida Ángela, en este panorama que acabamos de mencionar, ¿cómo llevas un proceso de investigación académico-artístico? ¿Qué ejemplo podrías compartir con nosotros desde la ética, la estética y las producciones de subjetividad? Bueno, nosotros precisamente a partir de nosotros hemos venido investigando un concepto muy claro que se llama fabulación. Fabulación es un concepto que hemos rastreado desde la fábula de Aristóteles, desde Henry Bergson, y desde Deleuze, también desde una autora colombiana que se llama Consuelo Pavón, en sus construcciones de cuerpos y actos de fabulación. Y es un concepto que nos ha mantenido también desde una perspectiva diferente para poder crear procesos alternativos a eso que hemos dado como verdadero. Entonces, según Deleuze, aquí tengo el vasito, el arte es una llamada a un pueblo que no existe todavía, y poder fabular es poder crear mundos alternativos. Para eso nosotros pues hemos venido haciendo una serie de investigaciones, pero también de acontecimientos artísticos, prácticas artísticas, más que obras terminadas. Nos interesa todo el proceso de construcción, todo lo que ahí se desata en el cuerpo de cada uno y en los cuerpos con los que convivimos, con los que estamos en interacción. Entonces, a ese aspecto de fabulación, en este momento nosotros hemos creado unas maneras del estar desde la resistencia, del estar desde el ejercicio, del estar desde el cuidado de sí, desde el cuidado del otro, desde el cuidado del propio cuerpo, desde el seguir construyendo, ejercitando este cuerpo, buscando una alimentación que nos permita como, ¡ay! Se me está volando la cortina, que nos permita crear una relación con el espacio. Sabemos que se han aumentado aquí en Colombia y en toda Latinoamérica las violencias intrafamiliares, pero cómo crear precisamente una alternativa con los otros, con el espacio. Entonces hemos hecho ejercicios de recorridos espaciales, de recorridos corporales, cartografías de nosotros mismos, la relación que se establece con el olor, con el sabor, con la comida que se hace. O sea que hemos también trabajado desde las acciones cotidianas, o sea, comer. Entonces el acto de
cocinar, que implica el sonido del cocinar, que implica el olor del cocinar, la textura de las frutas, y desde ahí hemos dicho, bueno, es que también el arte es un asunto de festejo de la vida y del orden de lo cotidiano, entonces tenemos que crear también la relación con el otro. Hay jóvenes que nos han dicho que tienen conflictos familiares. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para que ese conflicto sea más llevadero, para que se logre una parte de diálogo? Y algunos padres y algunos hermanos han intervenido en los ejercicios que hemos hecho, ¿cierto? Porque nos parece que es que el sujeto no está solo, el sujeto está en un espacio y precisamente eso le permite a él crear pliegues de su subjetividad, pero no solamente él, sino también en la relación que establece con el otro. Y si la relación es conflictiva, ¿cómo estamos precisamente 2 meses, tanto tiempo con alguien y podemos romper las barreras que están anulando la comunicación y crear maneras alternas? Entonces nosotros los hemos invitado a los ejercicios precisamente porque en los ejercicios hay también un trabajo con el otro. Entonces les hemos dicho, necesitamos que tengan otro que los acompañe, que los ayude. Algunas veces algunos viven solos, bueno, entonces también desde su soledad, entonces nos hemos tapado los ojos y habitar el espacio desde el sonido, habitar el espacio desde la textura, qué ropa nos ponemos, cómo entra el agua, por ejemplo, cuando nos tomamos un baño, o sea, las cosas más cotidianas, el sonido de los alimentos, cuando cortas los alimentos, cuando los rajas, pues cuando los comes, ¿qué sientes? Cómo el alimento se potencia precisamente en la relación con el olor y con el sabor. Eso nos ha hecho como estar juntos, permitir estar juntos. Estamos creando una cosa que se llama, pues que no es nueva, pero que para nosotros va a funcionar muy bello, que es el libro de artista, un diario de campo a partir precisamente de todas las pequeñas cosas que nos están nutriendo esto, y después cómo lo vamos a compartir y cómo lo vamos a llevar a una puesta en escena, performática o teatral o dancística o musical, porque tenemos diferentes gente de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Esto nos parece que ha sido completamente un descubrimiento de nuestras propias capacidades de estar también en la casa sin el miedo, sin el tedio, sino que la casa también se convierta en un escenario de creación, ¿cierto? Cómo movemos los muebles, cómo limpiamos, al limpiar, pues qué cosas pasan por nuestra cabeza, si tenemos que salir, cuál es la relación que establecemos con ese nuevo afuera, la relación del cuidado. Ha sido, yo sé que es muy difícil y sé que una práctica pedagógica implica también en teatro el olor, la conexión con el otro, el abrazo, el beso, pero sentimos también que nosotros de alguna manera, a pesar de todas las cosas que hay, de todas esas conspiraciones que hay, también hay una necesidad de cuidarnos y de cuidar al otro. Nosotros también tenemos que ser responsables con una comunidad. O sea, eso no quiere decir que no se salga, eso no quiere decir que no se arriesgue, pero también cuál es la relación que tengo con mi familia, si mi familia soy yo, con mis animales, con tantas cosas. Y Ángela, me parece que el momento, estamos viviendo un nuevo momento y nuevas fábulas, ¿no? Que es este nuevo cuerpo y este nuevo espacio que estamos compartiendo con gente que pensábamos que conocíamos, pero ahora estamos conociendo bien. Es hermoso, te felicito, muchísimas gracias. Los que quieren hacer preguntas específicas a Ángela sobre la fabulación, por favor, hagan, pero identifiquen, pregunte a Ángela, ¿ok? Y pronto que se termine la live, todas serán contestadas. Seguimos, muchas gracias, Ángela. Seguimos con Jean. Mi estimado Jean, ¿cómo investigar cuerpo y proponer prácticas educativas sin afectar lo somático, sin afectar justamente toda esta fabulación que nos decía Ángela, ¿no? Justamente cuando no se puede actuar plenamente.
¿cuáles son los límites y posibilidades de la pesquisa en educación cuando esta habita a compreensão del fenômeno ligado a las artes del cuerpo? ¿Cómo organizar artísticamente el deseo de decir artísticamente con y sobre el cuerpo? Bom, Carla, primeiro, eu acho que é importante a gente perceber que campo é esse de investigação e em educação, onde reverberam aí muitas formas de interação humanas, né? A gente está falando de questões fronteiriças aí, de fronteira, nas quais corpo e arte estão em conexão. Ou seja, performance, dança, rituais, circo, teatro, e daí no teatro, dramaturgia, criação cênica, direção, pedagogia, ou seja, e outros meios a serem explorados em contextos, sejam eles educacionais ou não, né? Interessa-nos pensar aí a investigação das formas de expressão, comunicação e formação humanas, é o que a gente tem feito um pouco aqui, pautadas em quadros teóricos e metodológicos, advindos do campo da linguagem, do campo do corpo, dos estudos em corpo, da estética, né? Então, o que a gente tem pensado são as artes do corpo e da cena como um lugar epistemológico para análise do sentido, do significado, alguns podem ler assim, né? É preciso pensar o espaço na educação, então, para o campo da estética. E daí eu cito aqui uma importante pesquisadora brasileira, professora, minha amiga hoje, professora Sônia Azevedo, né? Ela diz o seguinte, na obra O Campo Feito de Sonhos, que ela escreveu, ela diz assim, eu vou ler, aspas, em tudo permanece o prazer estético, esse prazer tão especial e único que leva a preencher o vazio que acompanha nossas rotinas, o tempo que em sua passagem inexorável vai trazendo a morte. O prazer estético é vida intensificada. Então, a gente tem se perguntado onde está esse prazer estético neste momento, em que os nossos corpos não são corpos tão disponíveis assim para o contato, para o outro, nem mesmo para o abraço, né? Então, como pensar essas práticas corporais nesse momento? Ainda citando a professora Sônia Azevedo, ela vai falar, num livro bastante difundido, divulgado aqui no Brasil, O Papel do Corpo no Corpo do Ator, ela fala do que seria esse corpo disponível. Eu achei importante trazer essa discussão para cá. Um corpo disponível é um corpo que permite, né, que não se isola do fluxo dos acontecimentos ao redor de si. Um corpo que se envolve com o meio ambiente, com os estímulos vindos da relação com o grupo. Um corpo disponível é aquele capaz de respostas espontâneas e novas, né? Que somente a ausência de preconceitos e defesas maiores contra o mundo podem assegurar. Ou seja, trata-se do exercício de um espaço livre, que só a arte assegura, já que nunca será vida, né? E que sofre dessa espécie de imunidade. Olha só, uma palavra que a gente tanto está precisando, né? Mas a arte sofre, palavras da professora Sônia, sofre dessa espécie de imunidade que sua natureza de ficção lhe garante. Ou seja, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente pode talvez não ficar tão desesperado assim, né? Nós estamos tentando, nós estamos lutando na medida do possível para manter essa perspectiva relacional com o outro, né? As relações mudaram, a gente não sabe até quando, a gente não sabe se serão as mesmas, provavelmente não, né? E daí eu retomo, para ir fechando também a minha resposta aqui, a teoria bakhtiniana, né? Que ela nos diz, de certo modo, que Bakhtin ele defende o quê? Assim, qual é a grande defesa de Bakhtin, por que eu uso sempre nos meus trabalhos? Porque ele diz que quando eu contemplo no todo um homem situado fora de mim, diante de mim, nossos horizontes concretos, efetivamente vivenciáveis, não coincidem. Porque em qualquer situação
ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, esse outro, da sua posição fora de mim, diante de mim, não pode ver. Por isso a necessidade do outro, né? Eu preciso do outro, e aí o sofrimento nessa época de isolamento. Então, Bakhtin diz assim, que as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar, ou seja, a cabeça, o rosto, a expressão, o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e de relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade, entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Ou seja, somente eu consigo enxergar o outro de uma forma completa, né? Por isso é a necessidade da relação. Ou seja, a gente vai chegando, então, numa conclusão de que temos uma questão, a partir da perspectiva artístico-dialógica, que é a seguinte: o que será, em tempos pós-pandemia, das nossas experimentações corporais, especialmente aquelas relacionadas ao campo artístico? Porque a gente pode experimentar relações corporais em outros espaços, em outras esferas, como, por exemplo, esporte, fazer exercícios dentro de casa, corrida, saltos, enfim, musculação. As pessoas estão se virando aí como podem, mas essa não é uma experiência artística, né? Então, como pensar esse corpo em arte? É uma pergunta que ainda não tem resposta, mas já sabemos que será preciso ressignificar a presença, os estudos da presença, e, consequentemente, compreender o funcionamento das trocas afetivas, do que eu tenho chamado de uma artesania dos corpos. Conseguiremos isso estudando o antes, o durante e o depois do isolamento social, em sua vinculação com modos de produção artística e de sobrevivência a partir da arte, porque o artista precisa sobreviver, né, em diferentes contextos. Então, a minha fala ela não responde, pelo contrário, vai lançando outras questões. Y ahora hablo un poquito de portugués, porque estoy con mis hermanos brasileños, aunque me considero equatoriana de coração. Eu acho que eu já cruzei uma ideia muito legal, Jean, do que tu falou agora. Muito obrigado, né? Eu estou aprendendo demais, já tive 2 aulas maravilhosas aqui. Eu acho que a fabulação, ela pode ser uma resposta para isso, porque eu estou aqui pensando que essa relação que a gente tem com os corpos, essa coisa, é muito interessante também a gente ver desde o lado orgânico, né? Então, por exemplo, hoje, na quarentena, eu passo mais tempo na cozinha. E quão poético é esse corpo que cozinha. Mas quando eu vejo minhas filhas ou meu marido assumindo esse meu papel, eu tenho uma outra mirada, um outro olhar para esse corpo e a forma... Então, eu acho que a gente pode colocar a arte aí e não esperar que seja um evento artístico, né? Creio que esta pandemia nos vai dar ideias muito interessantes de como também valorizar essa organicidade, essa naturalidade, porque, afinal de contas, a arte ela é uma produção humana, né? E a gente, às vezes, esquece de investigar justamente o lado humano da relação. Muito obrigada, Jean. Terminamos este bloque com Vicente, porque después de tan lindos ejemplos desde la investigación y la educación académica, sería súper importante destacar modelos de buenas prácticas como un aporte transversal conectando el académico a la gestión y a la producción escénica. Por eso preguntamos a Vicente cuáles son estas soluciones emergenciales de las iniciativas públicas y privadas que permiten concretizar proyectos creativos de investigación como estes, por ejemplo, que trabajan con el cuerpo y con la fabulación. Por favor, Vicente. Muito bem, Carla. Bom, eu não sou um estudioso, né, da produção teatral, porém sou um artista, né, e a gente busca sempre estar atento às formas de sobrevivência. Eu acho que a gente tem que entender que estamos falando de artes da presença, quando a gente fala de teatro, de música, de shows, e a pandemia nos colocou justamente no oposto, né, da convivência, que é o isolamento.
Por isso que os teatros, os cinemas, tudo que envolve aglomeração é a primeira coisa a ser vetada e provavelmente vai ser a última coisa a ser retomada. E aí coloca os artistas nessa situação de desespero, né? De que como a gente faz para sobreviver. E aí, mais uma vez, a gente vai precisar, sim, de formas, reinventar formas de colaboração e de conquistar apoio né, enfim, das iniciativas públicas e privadas. Então, eu vou falar de alguns exemplos que eu coletei pensando no panorama brasileiro, né? Então, em nível de federação, está tramitando um projeto de lei, né, o PL 1089, que visa um auxílio emergencial para artistas, um auxílio de um salário mínimo. Isso está em processo ainda de votação, mas seria fundamental, porque eu acho que o básico estaria mantido, né, se você consegue via reconhecimento, né, da sua atividade artística via né, os cadastros formais, você conseguir minimamente se sustentar por esse período. Também chama atenção porque surgiram muitos editais, tanto de secretarias estaduais e municipais de cultura, comprando apresentações para disponibilizar. Então, já que as pessoas estão em casa, então como que a gente mobiliza, né, ao invés de conseguir uma apresentação no teatro, disponibilizar online essas apresentações? Então, isso aí abre para uma outra questão, que é, ou você compra uma apresentação ao vivo, que tem que acontecer ao vivo na hora que está acontecendo, como as lives, ou um registro de alguma obra que já tenha sido feita. Então, existem essas possibilidades, né? Isso aconteceu na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, tem um edital que chama Teatros e Centros Culturais na Rede 2020. Tem um outro exemplo que eu acho interessante, que é de Chapecó, uma cidade aqui do oeste catarinense, que realizava um festival nacional de teatro. Como esse festival foi cancelado, a Secretaria Municipal resolveu, então, transformar essa verba em algo disponibilizado para os artistas da cidade, né? Então, assim, abrir um edital que vai dar esse aporte para os artistas da cidade. Isso também aconteceu no Mato Grosso, na Secretaria Estadual lá de Cultura, o edital Cultura em Casa, e aproveitando, a MT Escola de Teatro aproveitou e abriu um edital para cursos de extensão. Então, os artistas e professores ofereceram, então, estratégias, né, ideias de cursos à distância, né? E teve também uma cidade do interior de São Paulo que criou a quarentena cultural, nesse modelo de fazer as apresentações, né? Das iniciativas privadas ou dos institutos culturais, eu queria destacar o SESC, embora, né, que é uma rede importante, né, de disseminação da cultura aqui no Brasil. Não sei se depois você pode explicar melhor para o pessoal do Equador como que funciona, mas ele, no SESC Ceará, é um exemplo, porque ele foi pioneiro ao criar o modelo de uma campanha tudo em casa. Então, tanto entretenimento, arte, quanto aulas online foram pensadas e, obviamente, os artistas se mobilizaram para conseguir sobreviver e manter esse trabalho. E também o Itaú Cultural, que criou uma série de editais que foram chamados de Arte como Respiro, né? Múltiplos editais de emergência, tanto para artes cênicas, quanto para música, quanto para literatura. O que é interessante é que, além da ideia de comprar uma obra já registrada, eles também puseram uma parcela do edital de artes cênicas, a ideia de como, então, criar com os meios que a pandemia nos colocaram, né? Com as lives, com as videoconferências, como criar, então, agora um novo modelo, né, de apresentação teatral fazendo uso desses meios. Né, como que a gente vai se apropriar desses materiais para criar novas artes. Mas, além dessas iniciativas, eu acho que é importante pensar nas iniciativas dos próprios artistas, né, independentemente. Então, já tem o modelo das vaquinhas online, né, não sei se aí no Equador elas existem, o Catarse ou o Kikante, né, que os grupos apresentam projetos.
Uma coisa que me chamou a atenção é que agora, antes, a ideia era, eu quero fazer uma obra, vou abrir uma vaquinha, as pessoas colaboram. Agora eu percebo que tem uma mobilização dos coletivos artísticos em fazer isso conjuntamente, né? Então, um exemplo lá em Chapecó também foi criado um serão na roça. Então, a ideia é comprar antecipadamente os ingressos para esse espetáculo que vai acontecer lá. E aqui em Itajaí, teve o Quintal da Vila 705, que são grupos que dividem uma sede e que também estão pedindo esse apoio via a vaquinha para todo mundo fazer. E o último exemplo que eu quero dar é aqui de Joinville, a possibilidade de vender os ingressos, né, para apresentações que acontecem online, assim como já existe uma movimentação para que as lives agora que são abertas também possam ser acessadas apenas por quem pode cobrar. Mas tem um exemplo muito legal de um grupo que é o Cirquinho do Revirado, aqui de Criciúma. E eles conseguiram uma parceria, uma iniciativa própria, junto com a Prefeitura de Içara, e eles estão fazendo uma coisa que chama Teatro sobre Rodas. Então, a Prefeitura comprou, eles vão com o seu veículo, né, com o seu palco móvel, e apresentam no meio da praça com as pessoas... Que seria um caminhão? É um caminhão e eles fizeram uma plataforma, tem as imagens, se vocês entrarem no perfil no Instagram do Cirquinho do Revirado, já tem as imagens, então as pessoas assistem das janelas das suas casas. Pode colocar o link no nosso Facebook do Observatório? Eu coloco. Depois. Eu vou colocar, Joia. como que eu coloco, mas eu coloco, vou tentar colocar pelo menos as imagens. Então, tem essas atividades para justamente tentar descobrir novas formas de realizar as apresentações. Assim como o cinema estão retomando, sei lá, o drive-in, né, de venda do próprio carro, também teve essa iniciativa de um grupo teatral fazendo uma obra imaginando que as pessoas estão vendo nas suas casas, nas suas janelas. Então, enfim, foi um apanhado, né, dessa situação que enfim, não está sintetizado, né, eu não consigo assim fazer, são muitas dúvidas que aparecem, como que se dá essa relação online com o público, por exemplo. É muito diferente eu apertar um play e ver um vídeo no YouTube de eu fazer um espetáculo via Zoom, em que eu posso ver a pessoa com quem eu estou interagindo, como que será que é isso, né? Enfim, como que funciona essa venda, né, de um material que passa a ser digitalizado e passa a ser quase de domínio público, né, com essa coisa da reprodução. Então, tem toda uma reconfiguração, né, dessa ideia de como eu vejo esse espetáculo. Eu lembro, na época da faculdade, que a gente tinha que pegar o carro e ir até a sede do Lume, em Campinas, para assistir um VHS que eles tinham, o espetáculo do Grotowski, que era o único jeito que a gente tinha de ver. Claro que não era um espetáculo, né? Era um registro do espetáculo. Mas como que vai se dar isso, né? Que valor é esse que a gente vai vendo? Enfim, são questões que estão aparecendo, mas que acho que, só para sintetizar, eu acho que tem essa questão mesmo de que eu acho que é um modelo que veio para ficar. Eu acho que todo mundo agora que faz teatro já pensava num registro para se inscrever em festivais e tal, mas eu acredito que talvez uma plataforma que fique disponibilizado vários espetáculos ali vai ser algo que vai ser presente, assim, acho que para a gente agora, e essa questão mesmo de como lidar com esse meio como parte do processo criativo, e não como uma fatalidade, né, que a gente não tem como enfrentar. Então, enfim. Muito obrigada, Vicente. Muito obrigada. Esse é um tema súper importante. É muito importante este tema, principalmente para os atores ecuatorianos, para os coletivos artísticos da cidade de Loja, do Equador, claro, de toda Latinoamérica, porque é algo que todavía es complicado de topar el tema de la industria cultural y creativa, ¿no? Pero tenemos que aprender a convivir con eso de la manera más benéfica posible para justamente valorar el trabajador artístico y su trabajo, su materia prima. Bien, ahora tenemos una pregunta para cada uno de ustedes desde el público. Esta no estaba ensayada y ustedes no pudieron ni siquiera se preparar, ¿no? Quiero enviar un abrazo súper fuerte al equipo del observatorio que me está enviando estas preguntas. Hay tanta gente que queremos saludar, pero que no tenemos contacto ahora.
amigos queridos, familiares, personas que trabajan con nosotros, desconocidos. Quiero agradecer que se mantenga ahí porque más que todo tenemos aquí no solo una live informativa, pero una clase de múltiples dimensiones. Bien, la pregunta para, a ver, mis queridos invitados, ustedes tienen 2 minutos para contestar cada pregunta, ¿ya? Para Jean, tú eres el primero. Mira, la pregunta es, te voy a hablar em português, Jean. Falar de imunidade na arte não seria admitir em algum grau um abismo entre o ético e o estético? Essa é a pergunta. Meu Deus. 2 2 minutinhos. Isso não dá para falar em 2 minutos, né? Primeiro, eu queria agradecer quem enviou a pergunta. Porque está em espanhol. La gente, y estoy recibiendo información de que la gente los comprende súper bien, que son muy simpáticos, muy queridos. Entonces, hicieron esta pergunta em espanhol. Muito bem. É uma boa pergunta, excelente para a gente pensar essa relação entre imunidade, ética e estética, né? Eu vou falar aqui de ética e estética a partir da minha perspectiva teórica. Ou seja, na perspectiva dialógica, ética e estética não são dissociáveis e a elas implica uma relação direta com o ato responsável, né? Bakhtin tem um texto chamado Para uma Filosofia do Ato Responsável, onde ele fala justamente da ética humana e dessa relação com o campo da estética, que daí sim a gente não está falando só de arte quando está falando de estética, né? A gente está falando de uma dimensão filosófica. Então, eu não saberia, eu estou tentando não me arriscar muito hoje, né? Eu não gostaria de me arriscar e nem afirmativamente, nem negativamente para essa pergunta, porque de que imunidade estamos falando? Né? Eu estou falando de uma imunidade que a arte é capaz de produzir, de prover. Eu, enquanto sujeito artista, que sujeito é esse? Quem sou eu? Passa por essa pergunta também. Quem sou eu no mundo? E ao me perguntar quem sou eu no mundo, é claro que eu tenho que ir para o campo estético e para o campo ético, né? Como ser ético nesse mundo online já é uma pergunta que me faz pensar, né? O que é estética nesse mundo online? E daí, a partir daí, eu posso dizer que eu posso me perguntar também a que tipo de imunidade artística eu estou disposto a me lançar, né? É uma disposição. O que ser artista me difere de outros seres humanos, de outras pessoas? Porque ser artista é melhor ou pior do que um outro profissional, enfim, né? E a gente, como artista, vai estar sempre defendendo o nosso mundo e puxando o nosso peixinho para cá, né? Então, a pergunta me faz pensar. Eu ainda preciso, talvez precisaria escrever sobre isso para colocar as ideias no lugar. Creo que está muy claro tu punto de vista, ¿no? Más para el lado humano, de desarrollo afectivo, emocional. Pero solo esta pregunta nos valía hacer una live completa. Sim. Asimismo, te lo agradezco mucho. La próxima pregunta es para Vicente. Ai. Vicente, qual é a pedagogia que se deve tomar para estabelecer uma boa prática artística e cultural? Essa tá facinho, tá gostosa de responder. Nossa, tá facinho, mas é difícil, né? A boa pedagogia, né? Na verdade é isso. Eu acredito que quando a gente fala de pedagogia,
a gente está falando de uma relação, né? Disso que a gente está falando, a relação de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que a gente tem sempre que pautar por uma escuta, né, entre aquilo que a gente está procurando, não vou dizer a palavra transmitir, mas, enfim, a gente normalmente tem um conteúdo, né, que tá em foco de um debate, e ali naquela relação entre educadores e educandos, a gente estabelecer ali um contato que renove esse conteúdo e que transforme tanto o professor quanto os alunos. Então, eu acredito que justamente por falar de relações, a gente fica tão receoso e tão temeroso em falar de educação à distância e principalmente falar de educação somática, educação corporal, educação estética, sem esse contato da presença e dessa relação que para a gente é tão fundamental quando falamos de teatro. Então, enfim, não sei se eu sou capaz de responder sinteticamente. A gente pode procurar os mestres, né? Procurar Paulo Freire, procurar Stanislavski, procurar Exatamente, eu lembrei deles também. Que falaram, né? De como a gente fala de uma ética e de uma política também das relações, né, educacionais. Eu adoro falar da pedagogia do amor, né? Assim, eu gosto de citar essa frase, né? A pedagogia do amor. E eu lembrei agora de um amigo meu do Brasil, o professor Mário, do curso de jornalismo da Unisul, que essa semana estava trabalhando uma live sobre afetividade e nos fez recordar os professores, que são os maestros, não? A quem temos afeição e por que nos relacionamos com alguns maestros de uma maneira tão distinta. E se vamos a buscar el asunto, el tema, es la emoción, es que nos jala por la emoción de alguna maneira. Então, muito obrigada, Vicente. Acho que a tua resposta está super coerente e porque não existe, na verdade, uma pedagogia perfeita, né? Até porque nós somos seres humanos e o tempo todo nos relacionamos com pessoas diferentes, distintas, então temos que usar estratégias também e ferramentas distintas. Mas é isso aí. Muito obrigada. E terminamos com nossa querida Ángela, desde Colômbia. Tu cafecito es colombiano? ¿De qué marca es? No te escucho, Ángela. Claro, es café colombiano, marca La Bastilla. Pero mi café es lojano, es mejor que el tuyo, perdón. Es que el café lojano es el mejor café del mundo. Perdón, bueno. Brasileños, pero sí, aquí se planta café con amor. Qué bueno. Pero podemos cambiar funditas de café, ¿te parece? Me parece, porque aquí porque los colombianos también hacen un café riquísimo, que yo sé. Ángela, querida, ya finalizando, la última pregunta del público. Hago recuerdo al público querido que todas las preguntas que están en el Facebook y YouTube vamos a contestar, los invitados van a contestar desde que esté dirigida a ellos sin ningún problema después que terminemos esta live, ¿ok? Sí. Ángela, para usted, ¿cómo serían las clases de actuación en tiempos de cuarentena? ¿Qué métodos utilizaría o utilizas? ¿O cuál sería su material didáctico para que el estudiante perciba lo que usted le quiere enseñar por medio de una pantalla? Súper interesante. Muy interesante, claro. Nosotros hemos para eso hurgado un término muy bello que se llama acontecimiento. El acontecimiento tiene que ver con esas cosas del orden del azar con las que tú no contabas y que de un momento a otro te ves aplastado, agobiado, sacudido, movido. Y me parece que ahí en esa conmoción puede haber un lugar del aprendizaje muy interesante, precisamente porque estás en un momento completamente sensible. ¿Qué pedagogías hemos utilizado nosotros? Precisamente construcciones de cuerpo. Construcciones de cuerpo es
como un término que hemos sacado de una pedagoga colombiana que se llama Consuelo Pavón, cómo ese cuerpo se construye, pero esas construcciones no solamente son desde la pantalla, sino desde precisamente cuando sale la pantalla, porque en la pantalla, como decían ahora, podemos trabajar a muchos pedagogos, a Olga Zapata, podemos trabajar a Freire, pero podemos trabajar un montón de cosas, pero incluso esa pedagogía del oprimido, ese teatro del oprimido, de esa persona que se siente vulnerable, me parece que en este momento marca una condición muy diferente. O sea, oprimido, ¿cómo es la pedagogía del teatro oprimido? Es una pedagogía en la reflexión que se tiene sobre el asunto político de mi relación conmigo, pero mi relación con el afuera. Cómo nosotros construimos también a partir de esa acción que nos está vulnerando resistencias que tienen que ver precisamente con vernos cada día, con crear ese teatro político, con crear ese teatro de la resistencia, una resistencia que empieza en mi propio cuerpo, pero que también tiene que ver con lo que yo digo hacia el afuera y con lo que yo hago cotidianamente. Me parece que ahí el teatro del oprimido es fundamental para entenderlo, la pedagogía del oprimido, todas estas pedagogías que muestran al ser humano como vulnerable y como una respuesta también política y de resistencia nos puede permitir cambiar, porque todos han hablado del cambio, cómo nosotros esto nos lo vamos a vivir. ¿Cómo vamos a hacer para que esto realmente transforme las maneras sociales en que nosotros nos hemos construido? No solamente desde mí, sino también de la relación con el otro. Y obviamente, pues hemos leído, hemos hecho ejercicios de actuación, pero más que actuación, es de performatividad. Ahí sí, yo creo que lo performativo es fundamental en estos tiempos de pandemia. El teatro del oprimido es como que tú pones los zapatos del otro, ¿no es cierto? Claro, claro. Así es. Entonces, cuando esta persona pregunta sobre el material didáctico que el estudiante perciba, es que cuando tú pones el zapato del otro, automáticamente ya estás forzando a ver la vida de otra manera, ¿no? Y el material didáctico ahí es tú mismo, es tu cuerpo, es tu forma de ver, es tu pensamiento, ¿no es cierto? Claro, y finalmente es una condición política, más que una condición teatral. Pues sí, lo teatral sí, pero también es una condición política. Y a mí me parece que en ese lugar donde ahorita hablaba Jan del límite, lo liminal, esa liminalidad entre la vida, lo político y lo teatral cobra una fuerza distinta, porque entonces ya es una cosa que usted está viviendo, que no es un como si, es el acontecimiento que nos está marcando desde el miedo o desde la desobediencia, desde la rebeldía, desde la reflexión, y me parece que ese es un material inmenso que hay que realizar bitácoras con todo lo que se está presentando y con todo lo que está diciendo, y ese material va a ser invaluable, y en este momento tiene que ser un asunto que nos permita resistir frente a la muerte, frente al olvido, frente al hambre, frente al otro, frente a los poderes que nos matan. Está súper bien, muchas gracias, Ángela. Asimismo, todas las preguntas están ahí subidas y nosotros vamos a contestar, los invitados van a contestar. Ustedes pueden entrar en contacto con ellos también, podemos disponibilizar sus contactos porque todos son docentes. Nos encantaría tener el contacto de alumnos de todos los lados, de todos los idiomas, porque cuanto más relacionamiento, mejor para este entendimiento que es el ser humano, ¿no? Y yo termino esta linda conversación haciendo una última pregunta para los tres, pero verán, tienen 30 segundos para contestar. 30 segundos. ¿Cómo hará Ángela para contestar una pregunta en 30 segundos? En 30 segundos, es como
súper rápido. ¿Cuál será el valor y utilidad de las artes escénicas desde el ámbito académico para un futuro sostenible del arte y de la cultura? Ligar arte y vida. Ligar arte y vida y crear acontecimientos que no solamente estén en la sala, sino que salgan a la calle, se tomen las calles y creen con la comunidad otras formas de hacer teatro. 30 segundos. Perfeito. Posso? Eu acho que a gente não pode abrir mão do que Denis Guénon nos falou em 1977, numa obra chamada O Teatro é Necessário? Ele pergunta. E lá ele diz que é absolutamente necessário para que o homem preserve a sua relação com o jogo, com o outro, para que a gente consiga se enxergar de uma forma poética na existência, ou seja, a arte lança poemas sobre a própria vida. Então, eu diria que é por aí. Não abrir mão de ver o teatro como uma arte essencialmente única, não só o teatro, e aí todas as outras que se abrem, as artes do corpo, da cena, elas são mais do que únicas, mais do que exclusivas, necessárias. Terminamos com Vicente. Carla, eu acredito que a hora que isso acabar, a gente vai voltar a valorizar profundamente o fato da gente poder se encontrar, da gente poder estar junto, da gente poder compartilhar experiências coletivas. Então, nesse caso, as artes cênicas vão ser assim, ressignificadas. Aqui no Brasil, a gente passou por um momento em que os artistas, né, e a arte estavam sendo desprezadas. Eu acredito que as pessoas estão vendo nesse momento em que estamos confinados e sem ter de obras imediatas, e assim, da arte, e depois desses contatos e desencontros, a gente vai ter, acredito, depois que isso passar. Muito obrigada, muchísimas gracias. Yo les agradezco demasiado. He aprendido mucho en esta tarde hermosa. He encontrado mucha gente linda que prontamente vamos a saludar y contestar. Les invito a un saludo de café. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Mucha buena vibra para todos. Y hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.